Boa tarde a todos. Capitão Rogério Nogueira, autor do livro Tiro de Combate, Sobrevivência Policial, Método RCS. Então vamos para mais uma dica de sábado. E eu gostaria hoje de falar sobre um fundamento básico de tiro que eu considero, assim, sem qualquer dúvida, o fundamento mais difícil, mais complicado de dominar, que é o quê? Acionamento do gatilho. O que é curioso, interessante no fundamento de acionamento do gatilho? O tiro como um todo é uma atividade que eu particularmente considero uma atividade dinâmica e agressiva, rápida, firme. No entanto, o acionamento do gatilho foge um pouco dessa ideia. Como assim? A arma ao disparar, ela está recuando, fazendo barulho, eu estou segurando ela firme para controlar esse recuo. Se é uma ideia de tiro de combate, eu estou numa situação extremamente estressante, complicada, onde eu estou com o corpo tensionado, onde eu estou com o batimento acelerado. Se eu estou numa situação de tiro prático, tiro esportivo, tiro prático, no caso, um IPSC, eu tenho que ser o mais rápido possível naquela pista, então eu também estou com potência, com dinamismo nos meus movimentos, eu tenho uma posição firme do corpo, eu tenho uma empunhadura firme, eu tenho um deslocamento firme, rápido, vigoroso, mas o gatilho, para eu conseguir fazer um bom disparo, tem que ter um acionamento mais sutil, mais técnico, mais curto. E isso é muito difícil, porque a gente dá um verdadeiro nó no nosso cérebro. Ao mesmo tempo em que o meu corpo está todo tensionado, minha musculatura está um pouco tensa, um pouco rígida, vamos dizer assim, rígida no bom sentido, está firme. O meu dedo tem que estar mais relaxado no gatilho. Isso é muito difícil. Então, o que acontece? Você consegue ver, às vezes, a experiência de um atirador apenas olhando o dedo dele acionando o gatilho. Só que qual que é a grande questão? Cada arma tem um gatilho específico, um peso específico e um curso específico. Além também de outro ponto importante, que é uma rearmação específica. O que é a rearmação? Aquele ponto onde o gatilho se rearma, onde a armadilha do cão ou do percussor lançado se rearma para que a gente possa acionar o gatilho e ocorrer um novo disparo. Eu tenho aqui 3 armas que são 3 exemplos bastante distintos. Então, olha só, nesse caso é um fuzil AR-15 ou plataforma R, esse especificamente é um Taurus T4 customizado e ele está com gatilho aliviado. Então, olha só que interessante, arma vazia, né? Não temos munição, o gatilho é muito leve e muito curto, tanto para acionar quanto para rearmar. O meu dedo mal se movimenta e o gatilho já se rearmou. Isso significa que para que ocorra o disparo, eu preciso de um movimento muito curto do meu dedo e muito leve. Só isso aqui já vai permitir um novo disparo. Qual que é a vantagem disso? Velocidade. Aqui, com um movimento muito curto, eu consigo disparar, então eu consigo ser muito rápido. Pum, 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 pum. Eu consigo, se eu domino a técnica, eu consigo fazer uma cadência de tiro que parece uma rajada. Tá? Então, mesmo que não tenha seletor de automático aqui, mesmo no semi-alto, eu consigo fazer cadências aqui que são parecidas com rajadas. Aqui ao lado, eu tenho uma pistola preparada para o tiro esportivo ou tiro prático, que é, nesse caso, uma CZ Shadow 2. Essa pistola tem um gatilho muito leve também, só que ela tem uma peculiaridade, né? Assim como tantas outras pistolas, esse padrão Beretta, o padrão CZ75, ela tem um primeiro gatilho, um primeiro acionamento em ação dupla. É longo e mais pesado. E os outros em ação simples. A ação simples dessa arma também é bem levinha. O gatilho está bem levinho. Só que a rearmação dele, que às vezes a gente fala o reset do gatilho, apesar de curto, ele é bem mais longo do que desse R15 aqui, por exemplo. Olha como é que o meu dedo vai um pouquinho mais para frente. E aí rearmou. Ele vai para frente,
volto um pouco para o ponto de quebra para que ocorra o disparo. Aqui o meu dedo se movimenta um pouco mais. Eu ainda preciso de pouca força, pouco movimento, mas ainda é um movimento muito maior quando comparado com a R15. Já nessa arma aqui, essa aqui é uma Glock G17. O gatilho dela não está original porque o conector apenas, o conector está trocado. De resto está todo original. A Glock, muitos falam em ação híbrida ou ação Glock. Tecnicamente, o certo é ação dupla com semi-tensionamento. Ou seja, a Glock é como se em todos os disparos ela estivesse disparando em ação dupla. Só que ela já tem um semi-tensionamento. A mola já está um pouco comprimida. É como se o gatilho já estivesse, é como se a ação dupla já estivesse no meio do caminho. Mas de fato, quando eu aciono o gatilho, ela termina de levar o percussor para trás e então é liberado. Aqui eu tenho mais peso e mais movimento. É um gatilho mais longo e mais pesado. Então, coloco o dedo, ele vem, corre bastante, vem descendo, ocorre o tiro. Para rearmar, ele também se desloca um pouco mais à frente. Aqui ele rearmou. Aqui ele rearmou. Então, na prática, a diferença entre esses gatilhos é que quando eu tenho um movimento do dedo muito refinado, eu consigo ser mais rápido, eu consigo diminuir o split entre os disparos, ou seja, o tempo entre os disparos, quando eu tenho um gatilho mais leve e mais curto. Só que aqui vem um ponto interessante. Quando a gente fala especialmente em tiro de combate, em tiro policial, e não em tiro esportivo, tiro prático. O que acontece? Sob estresse, estresse muito elevado, é natural que a gente esmague, destrua esse gatilho, se a gente precisar fazer o emprego da arma de fogo. Principalmente se a gente não é tão treinado, se não somos atiradores que treinam o tiro todo dia, no tiro esportivo, ou atiradores aí, policiais de uma unidade de operações especiais que treinam muito. Uma pessoa normal, com um nível médio ou até avançado, mas não tão avançado, ela vai sempre apertar esse gatilho muito forte. Isso é natural do corpo humano. A gente vai esmagar esse gatilho. Por isso que é tão difícil dominar o acionamento do gatilho. E aí, qual que é a dica de treinamento? Quando você tem a munição sobrando, que é difícil, já que a munição é tão cara hoje, né? Você define sequências mais longas de disparo e você, com um timer, acompanha os splits e você vai precisar buscar duas coisas. O que você vai ter que prestar atenção? Primeiro, é o menor tempo possível entre os disparos. Encurtar o tempo entre os disparos. Segundo, é que o tempo entre os disparos seja igual entre todos os disparos, em toda a sequência. Tá? A gente vai fazer uma demonstração. O disparo que vocês vão ver, eu já fiz, na verdade, né? Estamos só editando o vídeo, vai vir agora, mas eu já fiz. E já adiantando, a bateria do timer aqui já está... Ele está desligando sozinho, mas para que tenham uma ideia, no vídeo que vocês vão ver, o split no AR-15, nessa sequência que vocês vão ver, é de 0,13 segundo. Na Shadow 2, foi um split que variou entre 15 a 18, uma variaçãozinha um pouco maior. E na Glock, ele pegou ali já próximo de 0,20. Ele pegou de 0,17 a 0,19, tá certo? Para que tenham uma ideia. O que a gente quer dizer aqui? Que com esse treinamento, novamente falando, né, se você tem a munição disponível para isso, você consegue trabalhar o movimento do seu dedo. Ao mesmo tempo que você está muito firme com todo o corpo, com a sua empunhadura para controlar o recuo, você tem que ter o dedo bem adestrado para que ele se movimente só o suficiente para rearmar o gatilho e realizar o novo disparo. E aí um parênteses interessante. Se você é um policial, um militar, ou se você é qualquer outra coisa, um CAC, um promotor, um juiz, alguém que possui o porte de arma e porta uma arma de fogo,
talvez não seja muito interessante você desenvolver uma técnica com a sua arma de tiro, de tiro esportivo, onde você movimenta muito pouco o seu dedo, mas na hora de portar a sua arma ou na hora de trabalhar armado, você tem uma arma com gatilho mais longo. Talvez é mais interessante você adestrar o seu cérebro para apertar com uma força desnecessária um gatilho leve do que acontecer o inverso, que é colocar pouco movimento no dedo em um gatilho que está um pouco mais longo. O que aconteceu comigo uma vez? Eu estava filmando meus disparos com essa plataforma, que como eu falei, está com um gatilho muito curtinho e muito leve, e eu estava vendo que o meu dedo estava se movimentando muito, se movimentando desnecessariamente. E aí eu falei, vou treinar especificamente esse gatilho. E treinando em seco, depois treinando com munição, eu coloquei meu cérebro para funcionar especificamente para essa arma, fazendo um movimento bem curtinho. E me adestrei e estava atirando, movimentando o mínimo possível o meu dedo com essa arma. Passei alguns dias, uns 3 dias treinando isso. Depois eu fui para uma prova de tiro prático de IPSC, que eu gosto de fazer para treinar, e fui com essa arma. Só que eu fui sem treinar antes da prova. Eu fui para a prova para poder na prova estar me adestrando. Em uma das pistas eu tive uma pane. Só que aí eu fiz um movimento de tapa-golpe, que a gente fala, e depois da pista eu fui olhar a munição e a munição estava intacta. Aí eu não entendi. Aí eu desconfiei de uma coisa. Umas 3 pistas depois, eu percebi a mesma pane. Qual era a pane? É como se fosse uma pane em que o meu gatilho não funcionou. Na hora eu desconfiei se o gatilho estava quebrado, se o cão estava quebrado, se alguma mola estava quebrada, porque eu simplesmente disparei e fiz um novo disparo e o disparo não aconteceu. O que eu fui perceber depois? Eu estava adestrado com esse movimento muito curto para o AR-15 e eu movimentei tão pouco o meu dedo aqui nessa pistola Shadow 2 que eu levei ele um pouquinho para frente, ele não rearmou. Quando eu apertei para trás, não aconteceu o tiro. Como se o gatilho tivesse quebrado, mas na prática é só porque eu praticamente não descolei o dedo da tecla. Porque, como eu falei antes, aqui ainda tem um movimentinho, ó, antes de rearmar. Ó. Agora que rearmou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Imagina então se você está o mês inteiro treinando só com uma arma esportiva, mas você porta uma Glock original de fábrica com aquele gatilho mais longo. Em tese, poderia ser um problema. Então, qual que é o importante? É treinar sempre com todas as suas armas. E treinar muito com a sua arma de porte, mesmo que em seco. Para que você não dê esse nó no seu cérebro, para que você consiga fazer com que na hora, independente da arma que você possui, você consiga acionar o gatilho tranquilamente. Beleza? Então, essa é a dica. Trabalhar o dedo no gatilho, tomar cuidado para que eu não produza uma pane do operador. E lembrar que é melhor eu movimentar demais o meu dedo desnecessariamente do que movimentar de menos o meu dedo e simplesmente causar uma pane estúpida, idiota, por falha do operador. Beleza? Então, tá aí a dica, a curiosidade. Um abraço a todos.